Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: neutralidade, humildade, alinhar os corpos, a presença do eu superior, equilíbrio kármico, como compensar os erros que cometemos, superar a depressão, livre-arbítrio e a releitura dos livros espirituais. Aqui uma pessoa está perguntando como é que nós sentimos que o eu superior está se manifestando através de nós. Como é que nós percebemos que o eu superior está presente, que está fluindo em nós? A uma certa altura nós nos damos conta que aconteceu uma coisa muito importante e que nós não fizemos nada para aquilo acontecer. Nós não tínhamos nem os meios para resolver aquilo, não tínhamos nenhuma forma para fazer com que aquilo acontecesse. Isto em fatos nossos também, fatos internos nossos também. Então, quando nós percebemos que nestas situações decididamente não fomos nós que agimos conscientemente, que algo agiu aí, isto foi este eu superior, isto foi esse eu interno. Então, quando você começa a não precisar mais estar influindo tanto, quando você começa a perceber que as coisas importantes que dependem de você vão acontecendo por si mesmas, isto quer dizer que o seu eu interno está ali agindo. Isso é uma experiência que a gente pode fazer e observar. Então, se nós temos algo importante para resolver, se nós temos algo difícil para fazer e de repente nos damos conta que aquilo foi feito, que aquilo foi como tinha que ser, isto é o eu interno agindo, isto é o eu interno na vida. É uma ação que entra na vida e que não foi feita por nós conscientemente, porque nós não teríamos os meios para fazer aquela ação. Vocês podem observar muito isto, é quando vocês cometem certas coisas e depois vocês se dão conta do que fizeram. Aí não tem como voltar atrás, não tem como fazer de outro jeito, porque aquilo já foi feito. Vocês já tiveram nessa situação. Depois que vocês fizeram, é que vocês se deram conta do que fizeram. E não tem nem meios, nem de fazer aquilo de novo. Tem situações assim. Se o eu superior está presente, mesmo nessas situações, a coisa muda, a coisa se refaz. Quer dizer, a coisa não se cancela, mas a coisa se refaz. A coisa se reconstrói de uma outra maneira. Então, se a uma certa altura você fez algo que rompeu alguma coisa, aquilo está rompido. Mas se o eu superior entrar, ali acontece algo que supre aquilo, que substitui aquilo, que anula, não apaga, mas anula a ação daquilo com uma outra ação, com uma outra coisa que não era esperada, que não estava no programa, que você nem poderia imaginar. Essas coisas acontecem e aí é sinal que o eu interno ou o eu superior já está na vida, já está presente. E outra pessoa está perguntando como podemos compensar o karma que praticamos. Porque muitas vezes nós praticamos uma ação, depois reconhecemos que aquilo não corresponde à nossa consciência, e como é que a gente vai compensar aquilo? Bem, nós podemos compensar através de uma ação contrária, de uma ação oposta. Assim, se alguém matou, pode salvar uma vida. Então aquilo fica relativamente equilibrado. Se alguém roubou, pode depois doar aos que necessitam. Se vingou e depois vê que aquilo não era correto, pode perdoar alguém. Então compensa aquela vingança.
e assim por diante. Isso vale também como compensação quando nós ajudamos alguém a não cometer a mesma ação negativa que nós cometemos. Então, se nós cometemos uma ação negativa e vimos depois que aquilo é negativo, podemos encontrar alguém que esteja na iminência de fazer aquela mesma ação. Então, nós podemos ajudar aquela pessoa a não fazê-la. Podemos passar àquela pessoa a nossa experiência e assim compensar a ação que nós fizemos. Alguns desses pontos estão lá bem claros na hora de crescer interiormente, lá nos 12 trabalhos de Hércules. E aqui uma pessoa está citando alguns trechos de Paul Brunton e alguns trechos de Sri Aurobindo e da Mãe. E ele acha contradição entre esses textos. Cada instrutor manifesta um ângulo da compreensão. Nós podemos compreender uma coisa de vários ângulos, de vários pontos de vista, inclusive de pontos de vista opostos. Vocês podem ver uma coisa de um ângulo, um outro pode ver a mesma coisa do ponto de vista oposto. E parece que é diferente, mas não é. É o ponto de vista que é diferente. E é preciso humildade e neutralidade da nossa parte para nós podermos penetrar o sentido daquilo que esses instrutores disseram, dizendo coisas opostas. Porque eles estão dizendo coisas opostas, mas pode ser que as duas sejam reais. Nós é que temos que ser flexíveis e compreender o oposto. Nós às vezes nos deparamos com estas coisas para aprendermos a estarmos diante daquilo que não compreendemos. Então, se você só lê Paul Brunton, você se combina com aquela energia, se você está harmonizado com aquela forma de expor certas realidades, então você não tem problemas até o fim. Mas se você lê Paul Brunton e lê a Mãe ao mesmo tempo, então você ali deve aprender a estar diante de certos contrastes. Você tem que ver nos dois o que te serve, porque tanto ele quanto ela estão dizendo coisas além daquilo que o leitor conhece. Certamente, eles sabem mais do que o leitor. Então, se ele estranha alguma coisa em um deles, deve se trabalhar para ficar diante do incompreensível, até que um dia ele chegue num plano de consciência que possa ver aquilo por ele mesmo. E aí, quando ele for ver por ele mesmo, não é nem como ele disse e nem como ela disse, e nem como ninguém disse. É outra coisa. Então, esses instrutores que dizem coisas para nós, que ensinam, que deixam escrito, eles assumem o karma da confusão mental que geram em alguns. Assumem este karma a priori. Eles já sabem o que vai acontecer. Então, assumem isto. E nós temos que estar diante destas coisas com muita gratidão, porque se nós entramos em conflito com estas coisas, nunca vamos compreender isso por nós mesmos. Vamos sempre ficar naquela luta, sempre ficar nesse conflito. E claro que se um instrutor diz uma coisa, o outro diz outra, você vai ver aquela coisa de uma terceira forma e aí vai compreendê-los. Aí vai compreendê-los porque vai ver que eles estavam em outra posição, que estavam em outro nível de consciência e tinham mesmo que ver aquilo diferente e expor diferente. A experiência tem demonstrado é que um instrutor não deve se ocupar do que o outro faz. Isto seria o mais dentro da lei. Isto é, se um não se ocupasse com aquilo que o outro faz, se um não se referisse ao outro, se um não ficasse usando o que o outro diz para provar outra coisa, se evitaria uma parte desses conflitos mentais.
Mas nós não podemos também julgar esses instrutores e não sabemos por que Paul Brunton fez alguns comentários sobre a mãe e por que ela respondeu. E quem fica diante destas coisas pode estar aprendendo a ficar diante disto, se trabalhando e continuando na sua trajetória e procurando chegar aonde ele tem que chegar. E aqui uma pessoa diz que ela muitas vezes fica muito deprimida por motivos emocionais e como ela pode superar isto? Bem, você pode fazer um trabalho indireto, sem estar pontualizando muito esta depressão, mas fazer um trabalho indireto. Por exemplo, pegue uma biografia de Padre Pio para você ler. Tem uma que são trechos de cartas dele para pessoas que ele conhecia, que necessitavam de ajuda espiritual. Então é um livro que pode servir em muitos casos. Depois a outra biografia dele, que são crônicas do que se passava. Ela pode, pelo índice, escolher qual é o que mais diz respeito a ela. E ela vai lendo sobre Padre Pio e esquece desta depressão. E uma pessoa está perguntando até quando nós teremos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio enquanto somos mentais. Porque a mente aprende através do livre-arbítrio, através da escolha. Então, quando a nossa consciência se eleva para o nível intuitivo e para o nível espiritual, o livre-arbítrio termina, não tem mais sentido, porque aí o indivíduo já está sintonizado com algo além da mente. E uma pessoa estava relendo Sinais de Contato e todas as páginas para ela pareciam novidade. E como ela não percebeu nenhuma daquelas coisas há anos atrás, quando leu outras vezes. Todo livro de fundo espiritual não se esgota à primeira leitura. O livro espiritual, com aquilo que ele contém e com a sua energia, ele vai abrindo, vai ampliando a capacidade de perceber dos nossos corpos, principalmente do corpo mental. E numa primeira leitura, o livro espiritual faz a abertura que pode fazer. Aí, aquilo que a gente absorveu vai sendo processado na nossa consciência ou nos nossos corpos, vai sendo desenvolvido e assim nós ficamos com uma outra compreensão. Se nós voltamos àquele livro espiritual, vamos ler ali tudo o que antes dos nossos corpos terem se expandidos nós não percebemos. Então parece um livro novo. E assim, se o livro continua fazendo um efeito de expansão sobre nós, cada vez que nós o pegarmos, vamos ver coisas novas. Se é que aquele livro tem mais o que nos dizer. Porque cada livro espiritual tem os seus limites, não é? Ele não é infinito. Ele tem os seus limites, que são os limites da própria tarefa que ele se propõe a cumprir. Vocês leem nos livros do tibetano, por exemplo, que o tratado sobre fogo cósmico só iria ser totalmente compreendido e lido dali a um século. Então, quando ele foi publicado, a maioria dos leitores tinham que passar primeiro por essa abertura. A consciência humana tinha que passar por uma grande abertura, para um século depois o livro eventualmente estar conhecido naquilo que ele veio trazer. E aqui a pessoa faz outras perguntas a respeito de sinais de contato e se compreende que essas perguntas sejam feitas porque ali tem muitos fatos que estão contados nas entrelinhas.
e outros fatos aos quais se está apenas acenando. De forma que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente busca aquilo, a gente eventualmente vê mais um pouco, compreende mais um pouco. E quando nós dizemos que é preciso dar o salto no desconhecido, o que se quer dizer com isto? Se nós devemos deixar tudo e nos dedicarmos inteiramente à luz. Bem, dar o salto no desconhecido é internamente nós estarmos disponíveis incondicionalmente à transformação. Não se trata de saltar sabendo aonde se vai chegar. Se trata de saltar no desconhecido, isto é, estar disponível para a transformação que for necessária e possível, sem apresentar condições para o ser interior, que é quem dirige estas transformações e, portanto, este salto. E aqui tem uma pessoa que se repete durante estes anos todos com uma pergunta que parece que fica sempre no ar. Há muitas pessoas que têm filhos ou pessoas coligadas que são dependentes químicos e querem saber como ajudá-los. Ajudá-los é secundário. Ajudá-los vem depois da gente ter tomado uma certa posição. Não adianta nós queremos ajudar uma pessoa se nós não estamos na posição correta diante daquele fato. Então precisa primeiro que a gente reveja a própria posição, para depois saber como vai ajudar. Então quando uma pessoa diz, meu filho está em recuperação, só esta palavra meu aqui já mostra que precisa uma mudança de posição, porque ninguém é de ninguém. Então não existe meu filho, nem minha mãe, nem meu pai, não existe meu na realidade. Então, meu filho aqui já está criando uma situação de transferência de karma, mútua transferência de karma. Então, quando começa uma mútua transferência de karma, as coisas ficam mais confusas do que precisariam estar. Então, meu filho é uma coisa que já compromete todo o relacionamento. Porque nós todos somos irmãos, não tem um filho do outro. Nós somos todos irmãos e somos todos originários da mesma fonte, da mesma essência. Então, se nós somos todos filhos da mesma fonte, então aqui nós temos que estar desta forma. E depois daí parte todo um relacionamento fraterno, parte toda uma circulação de energia entre os seres que é muito diferente da possessividade. Está claro isto? Então, quando você diz meu filho e quer o bem daquela pessoa, ali vai uma energia imprópria que não está combinada com a essência daquele indivíduo e nem com a sua essência. Porque a essência é única. Então, quando nós estamos na essência única, e não tem meu, nem seu, nem dele, nem meu, quando não tem os possessivos, a energia circula diferente, a energia vai agir diferente. Então, precisa fazer esta experiência, entregar esta criatura ao pai dele, que é o nosso pai também, precisa fazer esta entrega, precisa se desapegar, precisa tirar o possessivo, precisa tirar as reações e precisa não ser egoísta, porque às vezes a gente quer que o outro mude para nós sermos felizes. Nós queremos que o outro esteja bem para nós estarmos tranquilos. Então isto tudo precisa limpar antes que a energia comece a circular corretamente entre nós todos. E uma pessoa ontem sonhou que estava tentando escrever o seu próprio nome de forma completa, sintética e artística e bem feita, como uma assinatura. Então, este sonho mostra que existe um trabalho interno
sincero e efetivo de integração da personalidade. Nós precisamos reconhecer as nossas etapas, não querer dar um pulo maior do que as pernas podem alcançar, mas dar o pulo certo e fazer a coisa certa para aquele momento. Então, esta pessoa está sinceramente integrando a própria personalidade, isto é, está alinhando o corpo mental com o corpo astral e com o corpo etérico-físico, isto é, ele está cuidando dos pensamentos dele, porque são os pensamentos, é a mente que alinha a mente com o sentimento e com as ações. Então, se ele sonhou que estava escrevendo o próprio nome de forma sintética, artística, ordenada e rápida, quer dizer que ele internamente está fazendo este trabalho de integração da personalidade, trabalho efetivo. Aqui uma pessoa que diz que tem 72 anos de idade está muito em dúvida se ela continua se envolvendo com tudo aquilo que acontece no grupo onde ela está, ou se ela se ocupa de meditar, ouvir fitas, estudar, vir para cá, contemplar, etc. Há pessoas que chegam numa certa idade física e que têm então a possibilidade de, se vão se manter encarnadas, usarem este último período da vida para se aperfeiçoar espiritualmente. Então, há muitas vidas que, quando chegam a esta idade, já permitem à pessoa cuidar do próprio aperfeiçoamento. E isto é muito bom a gente observar, para a gente poder aprender a sair das coisas, se é o caso de sair. Porque com 72 anos, será que uma pessoa ainda não consegue sair da sua engrenagem e finalmente viver para Deus? E finalmente dedicar sua vida a Deus? Isto pode ser assim, embora para muitas pessoas não seja, porque se apegaram a tantas coisas que continuam acorrentadas quando chegam aos 72 anos. Mas chegar aos 72 anos pode querer dizer que, se você viveu corretamente, você aos 72 anos já está pelo menos desvinculada de tudo aquilo que foi a sua vida. Então, esse período que encerra esta encarnação, se ele for todo dedicado ao progresso, se ele for todo dedicado a Deus, se for todo dedicado ao trabalho interno, isto tem um grande valor. Então nós precisamos realmente nos perguntar para que estamos vivendo. Porque há pessoas que vivem porque têm que cumprir karma. Mas é muito delicado você ver quando é que você tem que finalmente viver a sua vida. Viver sua vida quer dizer, quando é que chegou o momento de você poder se dedicar só a esta busca interior, só a esta coisa interior. Isto é uma sabedoria. Isto é uma coisa que não está incluída na educação que se dá nesta civilização, mas que isto existe, isto é educação. Então, com 72 anos, teoricamente, se uma pessoa está encarnada, quer dizer que ela deve estar com quase todo o tempo dela só para isto. Porque a vida dela, de compromisso, ela já deve ter vivido. Agora, nós vamos ter o final de encarnação que nós mesmos fomos criando aos poucos. Como nós vamos ter a forma de desencarnar que nós mesmos determinamos, que nós mesmos criamos. Isto é muito simples. Em princípio, uma pessoa de 72 anos já deve ter cumprido tudo o que ela tinha que cumprir, até antes a gente já cumpriu. Mas com 72, dá para ter cumprido. E daí por diante, se tem que viver,
é viver para uma coisa só. Agora, isto precisa que a gente talvez peça ajuda interna para ver se isto corresponde ao nosso estado, se isto é verdadeiro para nós. E se for verdadeiro, a gente fazer eventualmente uma revisão. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.